Que a graça e a paz de Cristo seja com toda a igreja. Amém. Nos alegramos, irmãos, por mais uma vez estar com a igreja, a ter essa oportunidade. Infelizmente, o reverendo Alexandre não está conosco hoje, por um imprevisto, como já foi avisado aqui pelos irmãos. Mas quero deixar registrado aí a minha palavra de gratidão pelo convite, Sempre uma alegria poder partilhar um pouco do dom, do Senhor nas nossas vidas, com os irmãos, com essa igreja que nós temos um carinho muito especial. Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 78. Salmo de número 78. Leremos os versos de 1 a 8. Salmo de número 78, versos de 1 a 8. Estarei fazendo a leitura, os irmãos estejam acompanhando nas suas Bíblias. Salmo 78, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz: Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, a Ti rendemos graça, louvor e honra. Senhor Deus, que é o centro das nossas vidas e é o centro deste culto, ó Deus. Estamos com o nosso coração voltado, a nossa mente voltada para o Senhor, para a Tua Palavra, rogando, Deus, ao Senhor que pelo Teu Espírito o Senhor nos instrua, pela Tua verdade, pela Tua revelação, ó Deus, que é infalível, inerrante, a Tua verdade poderosa, Palavra do Senhor. Não confiamos, ó Pai, em palavras de sabedoria humana, não confiamos, ó Pai, em eloquência, apenas em estudo e memorização, mas confiamos, ó Pai, no poder do Senhor, na ação do Teu Espírito, falando com e nas Escrituras, para nos instruir como Teu povo, como a Tua igreja. Por isso rogamos a iluminação do Teu Espírito, para que nessa noite possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. No nome e no poder de Cristo é que oramos. Amém. Irmãos, como é gratificante, é um motivo de glorificar a Deus, um motivo de nos alegrar diante de Deus, mas também um motivo de temer e tremer, o fato de que o Senhor escolheu a sua igreja, nos escolheu a mim e a você para uma grande missão. A isso nós conhecemos como grande comissão. O Senhor escolheu a sua igreja, escolheu a mim e a você, e nos enviou ao mundo para que outras pessoas pudessem conhecer a Deus por meio de nós. Para que outros possam se tornar discípulos, como nós somos, discípulos do Senhor, e então se tornarem adoradores do Senhor. Quando nós pensamos que nós estamos aqui diante do Senhor para adorar a Deus e servir a Deus, nós pensamos, eu não merecia estar aqui. É uma graça do Senhor eu estar aqui para adorar a Deus, é uma graça do Senhor eu conhecer a Deus.
Imagine lembrar que Deus nos chamou e nos enviou para que por meio de nós novas pessoas possam conhecer ao Senhor, para que mais e mais pessoas se tornem discípulos do Senhor. Nós sabemos disso, irmãos. Mateus 28, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, nos diz que nós somos enviados ao mundo para ensinar pessoas a guardarem tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou. Então essa é uma missão minha, é uma missão sua. Todos nós devemos estar engajados nessa grande missão. Fazer com que mais e mais pessoas retenham, guardem e imitem o nosso Deus. Nós não merecemos isso, é uma dádiva, é uma graça estarmos incluídos nessa grande comissão, nessa grande missão, de fazer com que pessoas também conheçam o nosso Mestre e sigam o nosso Mestre. Irmãos, o que é que isso tem a ver com família? É porque é dentro dos nossos lares, é entre a nossa parentela, entre os nossos familiares, as pessoas que estão em nossa casa, que nós começamos essa missão. É dentro dos nossos lares que nós somos primeiramente luzeiros, sal e luz, para que mais e mais pessoas conheçam ao Senhor. Muito é dito, quando pensamos nas missões mundiais, que como pessoas querem ir a lugares longínquos, fazer Deus conhecido, se eles não pregam dentro da sua casa, entre os seus familiares e até mesmo para os seus vizinhos. Então o Senhor nos chama para testemunharmos do Evangelho onde nós estamos. E a família é a principal instituição do Senhor. A família não é uma invenção humana, não é uma criação do homem. A família, Deus criou a família. Deus instituiu esse núcleo básico da sociedade da igreja. Então é nesse núcleo mais básico que Deus criou, que é a família, abençoada por Deus. Por isso que cremos que a criação de filhos e casamentos, independentemente se famílias conhecem ou não ao Senhor, devem seguir parâmetros bíblicos, porque a família é instituída pelo Senhor. Talvez você já tenha se encontrado em algum momento dando conselhos sobre casamento a pessoas que não estão na igreja. Por que nós podemos fazer isso? Porque o casamento deles, embora seja de pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, ou talvez nunca conhecerão ao Senhor, a família é uma instituição divina. Então a família deve ser regida e guiada por princípios eternos, estabelecidos pelo próprio Senhor. A palavra de Deus, irmãos, nos ensina que nós começamos o nosso processo de discipulado em nossos lares. A palavra de Deus nos ensina que pais são responsáveis pela geração vindoura, pelos seus filhos e pelos filhos dos seus filhos, para que estes também sejam guiados, encaminhados no discipulado e eles também possam conhecer ao Senhor, temer ao Senhor. Refletindo sobre isso, irmãos, algumas perguntas nos são importantes. Se nós, a nossa geração, pais, avós e responsáveis pelas próximas gerações, não discipularmos os filhos e os mais jovens, quem discipulará? Quem formará as consciências dos nossos filhos, dos nossos netos, das gerações vindouras, daqueles que estão sob nossa responsabilidade debaixo do nosso lar? De quem é, de fato, a responsabilidade de conduzir a próxima geração à fé em Cristo? Se nós negligenciarmos o nosso papel, principalmente pais, de conduzirem os seus filhos ao conhecimento do nosso Deus, quem estará doutrinando os nossos filhos? Porque saiba, se nós não doutrinarmos, alguém doutrinará. Se nós não inculcarmos as verdades de Deus aos nossos filhos, em nossas casas, em nossas mesas, outras pessoas estarão fazendo isso. Outras coisas estarão formando as mentes dos nossos filhos.
Com isso, irmãos, a Bíblia nos ensina sobre o nosso importante papel enquanto pais, no discipulado dos filhos, das nossas famílias, dos nossos familiares. E nós veremos isso com base na leitura que nós fizemos no Salmo de número 78, do verso de 1 a 8. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, basicamente aqui nesse Salmo, duas preciosas verdades sobre a nossa responsabilidade de conduzir os nossos lares e as nossas famílias ao conhecimento do Senhor. A primeira pergunta e primeira verdade é: o que é que os pais devem ensinar aos seus filhos nesse processo de formação, de discipulado e de condução no conhecimento das próximas gerações? O que é que nós devemos ensinar? Qual é o conteúdo da nossa doutrina, da nossa doutrinação, do nosso doutrinamento? Qual é o conteúdo que de fato podemos e devemos ensinar aos nossos filhos à luz das Escrituras? A palavra de Deus ensina que nós devemos ensinar a lei de Deus, a palavra de Deus. O salmista Asaf, ele começa o seu salmo nos 2 primeiros versos falando as palavras do nosso Senhor. São palavras de Deus a nós. É o Senhor nos chamando à responsabilidade quando lemos: escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Então, irmãos, embora em nosso tempo, em nossa sociedade, tenham muitas estratégias de ensino que nós podemos usar para inculcar verdades que nós queremos inculcar nos nossos filhos, que nós queremos que os nossos filhos saibam, há muitas estratégias, há muitas ferramentas à nossa mão, e a internet tem jogado muita ferramenta para nós discipularmos, ensinarmos os nossos filhos, mas não devemos nos esquecer que o conteúdo do nosso ensino, o que guia o nosso ensino, é a palavra de Deus. Podemos nos valer de tal pediatra ou psicólogo infantil que nos ajuda com algumas ferramentas, com algumas verdades que a ciência pode nos trazer no ensino dos nossos filhos? Podemos sim, mas não nos esqueçamos. Aquilo que nós devemos usar para discipular e ensinar as próximas gerações é a lei de Deus, é a palavra de Deus, porque essa é palavra suficiente, infalível, inerrante e poderosa. Vivemos em um tempo, irmãos, que as pessoas não, até mesmo os cristãos, alguns cristãos, não confiam no poder e na capacidade do ensino da palavra aos nossos filhos, para que eles sejam conduzidos no caminho do Senhor. Temos que usar inúmeras e inúmeras estratégias, e muitas vezes nos esquecemos de usar simplesmente a palavra de Deus, de ensinar os mandamentos de Deus aos nossos filhos. Se é para falar de ferramentas que podemos usar, irmãos, no ensino dos nossos filhos, nós temos um catecismo, por exemplo, que foi organizado para isso. Em nossos dias, alguns acham difícil, complexo estudar, por exemplo, o breve catecismo. Mas o breve catecismo que nós temos como símbolo de fé das igrejas presbiterianas, ele é organizado para instruir crianças na fé. Crianças aprendiam o breve catecismo e decoravam perguntas e respostas a respeito da palavra de Deus, a respeito da verdade de Deus. Então, se é para falarmos de ferramentas, está aí uma ferramenta que nós podemos usar, que conduz a nossa mente, a mente dos nossos filhos, às verdades de Deus. Então devemos ensinar a lei de Deus, devemos ensinar a palavra de Deus, que é a vontade de Deus revelada para nós, é a verdade de Deus revelada para nós, é o modo como nós conhecemos o caráter de Deus. As palavras de Deus, os mandamentos de Deus nos ensinam sobre o caráter de Deus, sobre a santidade de Deus, sobre os atributos de Deus. Então é a palavra que nós devemos ensinar, desde cedo. Ler a palavra, instruir pela palavra, fazer com que os nossos filhos decorem trechos da Escritura
e apliquem trechos da Escritura, verdades de Deus em suas vidas, a lei de Deus, a palavra de Deus. E quando, irmãos, nós lemos aqui: escutai, povo meu, a minha lei, e prestai ouvidos às palavras da minha boca, a palavra de Deus não está se referindo apenas aos 10 mandamentos, não está se referindo e se limitando à lei mosaica do Antigo Testamento, porque veja, quando o verso 2 diz: abrirei os lábios em parábolas, esse verso 2 do salmista aqui, do Salmo 78, é uma profecia acerca do ensino de Jesus. Nós não vamos ler, mas se você puder olhar na sua Bíblia, Mateus 13:35, é o cumprimento do Salmo 78, verso 2. Lá o texto, o evangelista está dizendo por que Jesus ensinava por parábolas. E aí Mateus diz, ele fala e ensina por parábolas, para que se cumpra aquilo que o profeta disse. E ele cita o Salmo 78, verso 2: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que isso nos diz para nós, irmãos? Que o que o salmista está falando aqui, que nós devemos ensinar dentro dos nossos lares, é aquilo que é o ensino de toda a Escritura, não só a lei, os 10 mandamentos, o Antigo Testamento, como se a lei se resumisse a isso, mas os ensinos de Jesus Cristo, para que as próximas gerações amem a Deus sobre todas as coisas e amem o próximo como a eles mesmos. É o ensino de Cristo, é o ensino do Evangelho, é o conteúdo do Evangelho que nós devemos ensinar, para que eles aprendam os enigmas, as verdades que o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, ensinou para nós. Lembremos, é assim que fazemos discípulos. Mateus 28, 18, 19. Ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É conhecendo os mandamentos de Cristo, é conhecendo a palavra do Senhor e ensinando ela em nossos lares. A palavra de Deus, irmãos, deve estar aberta em nossas casas. A palavra de Deus, não abertas em um salmo específico, recebendo poeira na estante. Não é isso, como se fosse um tipo de amuleto para guardar a minha e a sua casa. Mas é a palavra aberta no sentido da palavra lida, a palavra ensinada, a palavra sendo instruída nos lares, nas casas, nas mesas. O que os pais ensinam aos seus filhos, o que nós ensinamos em nossos lares, ensinamos a palavra de Deus, mas ensinamos também, irmãos, as obras de Deus, os feitos gloriosos de Deus. O verso 3 diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Irmãos, quando nós falamos aos nossos filhos aquilo que o Senhor fez na história, que está registrada na palavra, mas não só isso, aquilo que Ele tem feito em nossa história, como o Senhor providencialmente tem guardado a nossa casa. Quando nós testemunhamos da nossa fé e daquilo que Deus já fez por nós e em nossas casas, nós abençoamos, instruímos e ensinamos os nossos filhos, os nossos familiares a temer ao Senhor. Então devemos falar aquilo que Deus já fez em nós, daquilo que Deus já fez por nós. Devemos ser a boca do Senhor, instruindo e falando sobre a providência e o cuidado diário de Deus em nossas casas, sobre como em ocasiões específicas estávamos passando por dificuldades financeiras e oramos ao Senhor e o Senhor nos respondeu, como o Senhor na nossa história, na nossa caminhada de fé, mesmo em meio às dificuldades, tem nos preservado. E podemos contar, e você pode se lembrar de quantos feitos maravilhosos o Senhor já fez em sua vida, na vida da sua casa, na vida da sua família, em toda a sua trajetória cristã, e testemunhar sobre isso, e contar isso, reconhecendo que Deus estava lá, guiando a sua vida, que Deus estava a todo momento, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio aos problemas, nas vitórias, nas derrotas,
na escassez, na bonança, e dizer: olha, o Senhor sempre esteve conosco. E testemunhar dessa fé aos nossos filhos, isso abençoa a vida deles. Isso abençoa a vida dos nossos familiares. Ensinamos a palavra de Deus, mas testemunhamos dos feitos gloriosos de Deus. E fazemos isso, reconhecendo que Deus sempre esteve conosco. O que é que nós ensinamos em nossos lares aos nossos filhos? A palavra de Deus. Ensinamos e testemunhamos dos feitos gloriosos de Deus. Mas por que devemos fazer isso? Por que pais devem ensinar e discipular os seus filhos em casa? Por que famílias devem estarem engajadas no processo de discipulado das próximas gerações? Quais são as razões que dão peso a essa responsabilidade de nós conduzirmos a próxima geração a Cristo e ao conhecimento de Deus? Primeiro, porque o Senhor mandou, porque o Senhor ordenou. É uma ordenança de Deus. Não é porque simplesmente vai ser melhor para nós, vai ser melhor para os nossos filhos, mas é porque é um mandamento, é uma ordenança do Senhor. Quando nós lemos aí o verso 5, a palavra de Deus nos diz: Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e atento para essa palavra, e ordenou a nossos pais, que os transmitissem a seus filhos. Ele ordenou. Quando nós não abrimos a palavra de Deus em nossos lares, para instruir os mais novos, para instruir e conduzir a próxima geração ao conhecimento de Deus, estamos pecando contra o mandamento de Deus. A palavra de Deus, irmãos, nos ensina, e ela é clara nisso. Nós não só pecamos por comissão, quando fazemos aquilo que não deveríamos fazer, mas também pecamos por omissão, quando deixamos de fazer aquilo que nós deveríamos fazer, aquilo que é nossa responsabilidade. Nos omitimos diante dos mandamentos de Deus, dos imperativos positivos da lei de Deus e da vontade de Deus, nós pecamos. A palavra de Deus ensina: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. É uma ordem de Deus. Ele ordenou aos nossos pais, Ele ordenou, e o salmista está se referindo àquelas gerações passadas, daqueles leitores ali do Salmo, daqueles que receberam e testemunharam as palavras de Asaf, o salmista. Ele ordenou aos nossos pais, e também nos ordenou que transmitíssemos essas verdades aos nossos filhos. O testemunho de Jacó, a lei de Israel, Ele ordenou, é uma ordem. E aí eu gostaria que os irmãos abrissem rapidamente comigo lá em Deuteronômio capítulo 6. Veja como o livro de Deuteronômio corrobora essa ordem do Senhor. Porque alguém pode dizer assim: olha, eu sei que a palavra de Deus me deu uma ordem de conduzir os meus filhos ao conhecimento de Deus. Então eu vou levar para a igreja. Eu vou só levar eles para a igreja. Isso não é toda a parte do mandamento. Porque veja como Deuteronômio diz que essa ordem do Senhor vai ser cumprida, vai ser observada. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, onde? Assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Então, a pergunta que fica é:
de que modo os pais obedecem à ordem do Senhor de transmitir aos seus filhos as verdades de Deus? É nos lares. Não podemos terceirizar a responsabilidade pelos nossos filhos. Não podemos terceirizar a responsabilidade pelas nossas casas, como se simplesmente o pastor fará isso, os presbíteros farão isso, a igreja fará isso. É no núcleo básico, no núcleo familiar, que esse discipulado começa. É isso que nós devemos aprender aqui, principalmente isso que nós devemos aprender aqui, que é no lar que isso começa. A educação começa no lar. Irmãos, não sei quantos aqui, talvez alguém trabalhe na área da educação, assim como eu também trabalho na área da educação, e uma reflexão que eu sempre faço diante de crianças e adolescentes difíceis que nós encontramos nas escolas é: a escola não vai mudar aquilo que a criança traz de casa. Não vai. Eu vejo profissionais de educação iludidos com isso, de que eles vão transformar crianças e adolescentes em anjos só naquele tempo da escola. Não vai. Porque se quando ele volta para casa, o exemplo que ele tem no seu lar é aquilo que ele está fazendo, é o tipo de música que ele escuta, é o tipo de dança que se gosta hoje, que nós vemos aí nas escolas, é o tipo de comportamento, é o tipo de visão de mundo, não vai mudar. Óbvio, irmãos, um parente pode ser aberto aqui, Deus pode usar, né, professores e profissionais da educação como luzeiros, para que crianças e adolescentes conheçam o Senhor na escola. Sim, cremos nisso. E podemos ser testemunhas do Evangelho de Cristo em todas as esferas da sociedade. Mas, irmãos, por meio de ferramentas educacionais, nós não transformaremos mentes de crianças e adolescentes que estão a todo momento sendo moldadas por aqueles que devem ser os seus principais exemplos, que são os seus pais, os seus progenitores, aqueles que criam eles. Não vamos. Então assim é na igreja, irmãos. Deve ser uma atividade conjunta entre igreja, comunidade de fé, profissionais de educação e principalmente pais. Não terceirizemos a nossa responsabilidade. Devemos instruir aos nossos filhos no lar, sentados como autor aqui, como Moisés, ao escrever a lei em Deuteronômio, a dizer: ame a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo como a você mesmo. Inculque isso, coloque isso na sua mente e ensine aos seus filhos, sentado em casa, ao deitar, ao levantar, pelo caminho, instrua, ensine. Para que, trazendo agora para o nosso contexto, para que a igreja, irmão, seja um reflexo daquilo que nós já fazemos enquanto famílias cristãs, para que o ajuntamento solene seja de fato algo que nós fazemos honestamente, como um reflexo público daquilo que nós já fazemos internamente em nosso coração, individualmente e como família. A nossa confissão de fé ensina sobre a tríplice adoração de Deus. Adoramos a Deus individualmente, adoramos a Deus como família e adoramos a Deus como comunidade de fé. Nenhuma desses três tipos de adoração deve ser negligenciado. Eu tenho que adorar a Deus sozinho, eu tenho que adorar a Deus com a minha família e eu tenho que adorar a Deus como comunidade no ajuntamento solene. Mas começa, irmãos, do núcleo básico, que é a família. Lembremos, Deus ordenou, faça isso, inculque isso aos seus filhos. Paulo, lá escrevendo aos Efésios, capítulo 6, verso 4, ele diz: não conduza, não traga os seus filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Crie, é uma ordem do Senhor, é um mandamento do Senhor. Uma outra razão que dá peso a essa responsabilidade, além de lembrar que Deus manda fazer isso, é que para que os filhos conheçam a Deus.
O verso 6 diz: a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Então, irmãos, olha que dádiva. As próximas gerações conhecerão ao Senhor por causa de nós, por causa da nossa fé, por causa do cumprimento do mandamento de Deus em nossas vidas, de ensinar a próxima geração. Por isso que falamos aqui que é uma dádiva sermos usados por Deus, sermos instrumentos de Deus para que outros conheçam a Deus. Os nossos filhos vão conhecer a Deus por meio daquilo que Deus os manda fazer, que é ensinar e admoestar e criar os nossos filhos na admoestação do Senhor. E para que ao conhecer ao Senhor, o verso 7 diz, eles ponham em Deus a sua confiança. E eles não se esqueçam dos feitos de Deus, mas que observem os mandamentos. Olha só. Então nós vamos, por meio do mandamento de Deus em nossas vidas, instruir os nossos filhos. Eles vão conhecer o Deus que servimos. Eles vão confiar no Deus que nós confiamos. A confiança aqui fala de fé. Eles depositarão a fé no Deus que nós cremos, no Deus que nós confiamos. E eles não vão se esquecer de Deus, não vão se esquecer dos feitos de Deus, mas vão observar os mandamentos de Deus. Porque como voltamos lá para o primeiro ponto, o conteúdo da nossa instrução é a palavra de Deus. Então, ao conhecerem a Deus, confiarem em Deus, não se esquecerão de Deus e vão obedecer os mandamentos de Deus, porque esse é o nosso alvo. E falava, irmãos, com um irmão hoje pela manhã, após a escola bíblica, sobre um certo caso que envolve criação de filhos, né? E o irmão falava sobre como nós, pais, queremos que os nossos filhos se pareçam conosco, né? Então eu estou lá brincando com o Theo, que deve estar aí por fora, né? Com Marina. E aí eu brinco com Marina e ele com a camisa do melhor time do Brasil, né? Eu não vou citar qual é aqui, porque o alvo aqui é outro. E aí eu fico brincando com ele, né? Que ele tem que torcer para o meu time. Ele tem que torcer para o meu time. Aí eu fico brincando com Marina. Se ele torcer para o rival, eu boto ele no olho da rua. Mas claro, né? Que isso não vai acontecer, irmão. Isso é brincadeira, né? Mas aí a gente quer que os nossos filhos se pareçam conosco, né? A gente se orgulha quando os filhos trilham alguns caminhos. O filho, quando escolhe a profissão do pai, né, quando segue a profissão, enfim, o gosto do pai, isso orgulha, mas veja, não é o alvo. A gente quer que os nossos filhos se pareçam com o Senhor, que eles temam ao Senhor, independentemente da profissão que eles vão seguir, independentemente do time que eles vão torcer, dos gostos e das preferências que eles vão ter. O nosso desejo é que eles conheçam ao Senhor e temam ao Senhor. Então esse deve ser o conteúdo do nosso ensino, da nossa instrução e da nossa oração. Eu não tô preocupado com um dia que Theo bater asas e voar, né, para longe. Contanto que ele tema ao Senhor. Contanto que ele seja um homem de Deus. E aí sim eu vou dizer, pelo menos eu fiz, e Deus fez por meio de mim o trabalho. Nos engajamos naquilo que Deus nos ordenou. Criamos os filhos para o Senhor, para que eles conheçam a Deus, confiem em Deus, não se esqueçam dos feitos de Deus e obedeçam os mandamentos de Deus. Devemos fazer isso, discipular os nossos filhos para que eles conheçam ao Senhor. Devemos fazer isso, irmãos, para que os nossos filhos passem o conhecimento de Deus adiante. O verso 6 diz: filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Sabe o que isso significa? Uma cadeia, né? Um círculo vicioso positivo, né? Em que nós instruímos aos nossos filhos, os nossos filhos vão instruir os filhos dos nossos filhos, e assim sucessivamente, e assim por diante. E teremos gerações e gerações que temem ao Senhor. Irmãos, não sei se os irmãos tiverem curiosidade de pesquisar depois isso, vão ver que isso é um fato.
Sabe como é que os muçulmanos, principalmente, divulgam a sua fé, passam a sua fé adiante? Fazendo muitos filhos. Eles creem que quantos mais filhos tiverem, serão mais pessoas levando a fé islâmica adiante. Então, ou seja, a melhor ferramenta missionária é fazer filhos que temam ao Senhor. E com isso eu não estou dizendo que você vai simplesmente fazer filhos a perder de vista, né? E aí já é um outro assunto. Mas que, independentemente da quantidade de filhos, que você se preocupe em fazer com que esses filhos conheçam ao Senhor. E fazer com que eles entendam que é responsabilidade deles ensinarem os seus filhos a temerem ao Senhor e assim sucessivamente. Quantos casos nós conhecemos de gerações e gerações de cristãos, gerações e gerações de pessoas engajadas na igreja, o homem que foi presbítero, o filho foi presbítero, o filho do filho foi presbítero, foram pastores, foram diáconos, se envolveram na UMP, nas frentes da igreja, engajados na missão do Senhor, por causa de exemplos que eles viram nos seus pais. Então, irmãos, isso acontece para que os nossos filhos passem o conhecimento de Deus à próxima geração. Para que então, e isso é o oposto, não se perpetue uma herança de incredulidade. O texto então, o trecho que nós lemos, o verso 8, encerra dizendo: e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Então nós, irmãos, não podemos ser responsáveis por uma herança de incredulidade. E aí você pode dizer, mas eu sou crente. E o meu filho vai ser crente também. Mas veja, não existe conversão por osmose. Não existe isso. Não existe eu sou crente e meu filho também vai ser. Você precisa instruir o seu filho. Você precisa fazer isso em casa. Nós precisamos fazer isso em casa. Se nós negligenciarmos isso, corremos o risco de perpetuar uma herança de incredulidade. E por mais que gerações e gerações frequentem igrejas, frequentar a igreja não faz de ninguém um crente. Porque tem muita incredulidade no meio da instituição chamada igreja. Aquele povo que ele diz assim, os nossos pais foram uma geração obstinada e rebelde, de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus, a quem o salmista estava se referindo? Ao povo de Deus, aos judeus, aos israelitas, um povo que recebeu o juízo de Deus muitas vezes, de muitas formas, por causa da sua incredulidade. Então não podemos ser, irmãos, responsáveis por uma herança de incredulidade, mas sobre uma herança de fé. Uma herança de perpetuação da fé, da obediência a Deus. E isso começa nos lares. Lembremos, porque, irmãos, todos nós, a começar por mim, negligenciamos em certa medida essa nossa responsabilidade. Todos nós. E devemos nos arrepender diante de Deus. Devemos lembrar que sociedade, igrejas primeiro, serão saudáveis quando famílias forem saudáveis e alicerçadas na palavra. Imagine, irmãos, uma igreja com dezenas de famílias que leem a Bíblia diariamente, que oram diariamente, que louvam a Deus nos seus lares. Como essas famílias chegarão no domingo para o culto? Qual o reflexo disso na igreja? Pensemos sobre isso, irmãos. Pensemos sobre a nossa responsabilidade de ensinar a palavra, discipular os nossos filhos, porque Deus nos manda, porque é a vontade do Senhor para que as próximas gerações conheçam ao Senhor. Eu encerro dizendo o seguinte: nós não podemos negligenciar o discipulado dos nossos filhos. Como dissemos, não terceirizemos isso,
porque é um papel que é nosso, enquanto pais, enquanto mais velhos. Se criarmos os nossos filhos para serem doutores, engenheiros, professores, advogados, etc., se criarmos os nossos filhos apenas para serem bem-sucedidos financeiramente, se criarmos os nossos filhos visando apenas as glórias e sucessos desse mundo, e não para o Senhor, teremos falhado miseravelmente. Isso não quer dizer, irmãos, que a fé do nosso filho depende inteiramente de nós. Porque filhos que foram instruídos na palavra por pais piedosos podem simplesmente se rebelar contra o Senhor. Isso pode acontecer, mas que isso não seja por causa da nossa negligência. Porque a fé, em último lugar, do nosso filho não vai depender inteiramente do Senhor, mas de uma obra graciosa e misericordiosa de Deus. Porém, irmãos, está claro nas Escrituras que Deus nos usa enquanto pais, enquanto família, para que os nossos filhos e as gerações vindouras sejam salvas e conheçam ao Senhor. Quando nós voltamos lá em Deuteronômio, naquele contexto lá do capítulo 6, é interessante, porque depois daquela instrução de inculcar e ensinar aos nossos filhos, Deus, por meio de Moisés, diz o seguinte: vocês não podem entrar na terra prometida, e aí agora que vocês estão na terra prometida, a terra que mana leite e mel, com prosperidade, com casas, com plantações, com vinhas, com frutos da terra, vocês simplesmente se esqueçam do Senhor. Então é isso que muitas vezes acontece em uma geração que tem uma grande tensão, uma grande pressão, para que os nossos filhos sejam e tenham aquilo que nós não tivemos. Olha a pressão que estamos colocando sobre as próximas gerações. Você não teve aquilo que você não teve e você não morreu por isso. Você está aqui para contar a história. Por que os nossos filhos também não podem passar pelas mesmas lições que nós passamos? Enfrentar as mesmas dificuldades que nós passamos, para que eles também, por meio dessas dificuldades, sejam moldados por Deus nas adversidades. Então a pressão de que os nossos filhos sejam os maiores, os melhores, e muitas vezes nos esquecemos do principal, que é fazer com que eles conheçam o Senhor. E aí não, quando eu tiver aquilo, meus filhos vão ter o que eles precisam, porque eu tenho a condição X, a condição financeira tal, eu tenho isso, eu posso dar o bom e o melhor para o meu filho. E aí as próximas gerações terão o bom e o melhor, entre aspas, e não terão o bom e o melhor de fato. Que bom só o Senhor, bom só conhecer a Deus, bom só temer ao Senhor e servir a Deus, independentemente de como eles levarão a vida financeira e profissional deles. Precisam temer ao Senhor, e isso passa pela responsabilidade familiar de adorar a Deus em casa e instruir os nossos filhos na palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós glorificamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome por Tua palavra bendita, a Tua palavra, Deus, que nos exorta, que nos confronta o nosso pecado, confronta a nossa omissão, ela expõe, ó Pai, as nossas fragilidades, e nós diante do Senhor e diante da Tua palavra nos arrependemos, pelas inúmeras vezes que negligenciamos a nossa responsabilidade do lar, de temer ao Senhor no lar, não termos uma vida apenas de ativismo religioso, mas uma adoração na mesa, sincera. Que o Senhor Deus desperte-nos, enquanto famílias, enquanto pais, enquanto filhos, enquanto núcleo básico criado pelo Senhor, para que possamos temer ao Senhor, amar ao Senhor nas nossas casas. Que o Senhor Deus levante de fato uma geração que teme ao Senhor a partir do lar, que abre a Tua palavra e conhece a Tua palavra a partir do lar. Que assim seja, Deus, para a honra e glória do Senhor, para que sejamos cada vez mais como famílias
fortalecidos na palavra e que as próximas gerações conheçam, glorifiquem e temam ao Senhor. Em Cristo, ó Deus, pela tua graça e por tua misericórdia é que oramos. Amém. Amém. Abramos, irmãos, a palavra de Deus ainda em 1 Coríntios capítulo 11.